E aí, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vocês estão aqui? Estão felizes? Estão com expectativa para hoje? Amém? Amém, gente? Meu Deus, estou mortos. Não tá nem calor hoje, né? Vamos orar então para a gente começar? Queria pedir para você colocar a mão no seu coração. Jesus, nós te convidamos aqui. Você é bem-vindo nessa casa, você é bem-vindo nesse culto. Hoje nós queremos acessar o seu coração, Jesus. Então eu oro, libere sobre nós espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento de quem você é, Jesus. Nós oramos, Jesus, para que nós possamos colocar a nossa fome para fora, porque nós sabemos que você não despede ninguém com fome, Jesus. Então hoje nós clamamos como cego na beira do caminho, filho de Davi, não passe de nós. Não passe de nós, filho de Davi, não passe de nós. Jesus, hoje nós queremos ser tocados por você. Hoje nós queremos ser mudados pela sua presença. Jesus, nós liberamos o seu Espírito sobre as casas que estão nos assistindo, Jesus. Nós liberamos a sua presença, nós liberamos o peso da sua glória sobre nós, Jesus. Hoje nós queremos acessar um lugar mais profundo em você, Jesus. Nós chamamos em teu nome. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Tem alguns visitantes nos visitando. Levanta a mão se você é visitante. Uau, vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. Eu sou um dos líderes dessa casa. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje mais uma vez. Hoje nós damos continuidade à nossa série. Nós estamos numa série de pregação. Essa série se chama Odres Novos. O que é uma série de pregação? É uma sequência de pregações por domingo com um tema específico. Nós estamos com o tema Odres Novos, que é sobre construção, que é sobre estrutura, que é sobre nós termos um lugar firme em Jesus. Quem está acompanhando a série? Tá legal, gente? Tá bom? Glória a Deus. A gente está muito animado com o que Jesus está fazendo, porque a gente sabe que a série não é um entretenimento de domingo, tá bom? É porque de fato o que Deus está fazendo é isso sobre nós. Então, você que está aqui hoje, você que veio nesse primeiro culto, ou você que está acompanhando já, eu quero muito que você abra o seu coração para o que Deus tem para você nesse tempo. Porque a gente acredita que não é somente sobre a nossa casa, mas é o que Deus está fazendo. Deus está nos liberando num tempo de ter estrutura para suportar o que Ele tem para nós. Quem aqui já ouviu sobre avivamento? Amém? Esse ano é um ano que a gente acredita que Jesus está nos preparando para um grande derramar do Espírito. Esse ano, quero te lembrar de algumas coisas. No início desse ano, nós tivemos um evento que reuniu milhares de cristãos em São Paulo. E esse evento foi marcado por um envio, né? Nós somos enviados para os campos missionários e tal. E a gente acredita que tudo o que está acontecendo nesse ano é muito do propósito de Deus. Eu quero te lembrar que tudo que Deus faz, tudo que acontece, Deus, Ele de fato, Ele governa sobre tudo. Então, tudo que está acontecendo na igreja é de fato forma específica para o que Deus quer fazer, que é retornar para buscar a sua igreja. Então esse está sendo um tempo em que Deus está amadurecendo a igreja, preparando a igreja para a sua volta. Então eu quero muito que você nesse tempo, você que está nos assistindo em casa, você que está aqui, que essa série ela possa de fato mudar a sua vida. Amém? Amém? Então repete-se comigo. Eu ainda tenho fome de ser mudado. Jesus muda a minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo. Amém. Então, hoje eu vou falar sobre nós temos uma estrutura. Na verdade, o tema da pregação é um filho que constrói uma família. Hoje nós vamos falar sobre estrutura familiar. Hoje vamos falar sobre a família ser o meio pelo qual Deus faz todas as coisas. Então, a pregação vai ser muito simples, mas eu acredito que vai ser muito pontual para a gente. Amém? Então fica comigo, abre a sua Bíblia aí comigo em Mateus no capítulo 1.
Caraca, hoje tá bem gostosinho, né? Podia estar assim todo domingo, fresquinho. Gente, eu vou tentar ser o mais pastoral possível, tá bom? É porque eu tava falando com os meninos ontem, eu tenho uma dificuldade assim um pouco. Porque do nada eu tô falando de pastor, tô fazendo uma pregação, e daqui a pouco eu puxo, Equibal, vamos enviar pra cidade. É difícil pra mim, mas eu tô melhorando, tá bom? Vocês acreditam em mim? Vai dar certo. Eu vou tentar hoje ser mais pontual, mais prático, mais didático possível. Cara, no início do ano eu preguei aqui em fevereiro sobre nós sermos filhos de Deus, e eu disse que a doutrina de Deus é Jesus. Por quê? Doutrina no original significa didática. O que é didática? Didática, vamos lá. Quando você tem um professor e talvez ele tenha muito conteúdo, né? Todo mundo tem professor que sabe muita coisa, né? Já teve, eu tenho. Só que esse professor, para ele passar bem o que ele sabe, ele precisa ter uma boa didática. Quem aqui já teve professor que sabia muito, mas não ensinava nada? Quem aqui? Eu já tive vários. É porque falta didática. Então, a doutrina de Deus é Jesus, ou seja, a didática de Deus é Jesus. O meio pelo qual Deus ensina as suas coisas é por meio do seu Filho. Então, Jesus é a didática de Deus. Então, se nós queremos aprender alguma coisa sobre Deus, Jesus, amém? Então, nessa pregação, eu vou falar muito sobre Jesus como ponto principal para que a gente consiga construir, né? Acho que toda pregação, né? A gente sempre fala sobre Jesus. Mas logo do início aqui, Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora leia aqui comigo no versículo 21 do mesmo capítulo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Beleza? Aqui a gente leu 2 versículos que falam a respeito de Jesus. Nós estamos iniciando aqui a leitura, né? Esse texto ele inicia a leitura do Evangelho de Mateus, que vem falando sobre a vida de Jesus na terra, quando o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Então vem falando sobre Jesus. E logo no início do capítulo nós vemos sobre genealogia. E quando a gente vê sobre genealogia, a gente vê que Jesus ele era o quê? Filho de Davi e filho de Abraão. E aí depois que nós vamos ler o versículo 21, nós lemos de novo que Jesus ele é um sonho que José estava tendo quando ele descobriu que Maria estava grávida. E ele teve um sonho que um anjo apareceu para ele. Estão aqui comigo, gente? Sim? Um anjo apareceu para ele e disse: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Então aqui logo no início do capítulo a gente já tem um enfoque muito grande sobre quem Jesus é. Jesus é filho. Jesus não era apenas filho de Deus, mas Jesus também era filho de Davi, filho de Abraão, filho de Maria, filho de José. Estão aqui? Então Jesus é filho. Eu já preguei isso aqui algumas vezes e sempre quando a gente fala sobre Jesus, muitas das vezes a gente dá um enfoque muito mais nas obras dele do que da natureza dele. Nós dizemos muito mais que Jesus ele era um ótimo curandeiro, mas a gente esquece de dizer que Jesus era um ótimo filho. Nós dizemos muitas das vezes que Jesus ele era um cara incrível, que fazia muitas obras, mas muitas das vezes nós esquecemos de dizer que Jesus ele era um filho, e ele não era somente filho de Maria e filho de José, mas Jesus também era filho de Davi, Jesus também era filho de Abraão. A primeira coisa que o anjo diz é ela dar à luz a um filho. Então o primeiro ministério de Jesus é ser filho. A primeira missão de Jesus era ele ser filho. Repete comigo. A primeira missão de Jesus é ser filho. Antes de Jesus ser Salvador, Jesus era filho. Antes de ser Jesus Cristo, ele é filho. Então aqui a gente começa a entender que Jesus filho é de fato algo muito fundamental para a vida de Jesus.
Ser filho foi algo muito fundamental, porque as escrituras elas vão dando muitos detalhes. Jesus ele não era somente filho de Maria, filho de José, mas Jesus também era filho de Davi, também era filho de Abraão. Isso legitima ele para falar para os judeus, né? Isso traz legitimidade, porque ele estava falando com o povo dele. Porque Jesus ele não era descendente de Davi apenas da parte de Maria, mas também da parte de José. Então Jesus ele era um descendente direto do rei Davi. E aqui nós falamos na oração, né, do cego, ele discerniu que Jesus ele era filho de Davi. E diz, né, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. E quando fala que Jesus é filho de Davi, vocês estão aqui, gente, está fazendo sentido? É muito pontual para a profecia de que a descendência de Davi iria construir a casa para Deus. Quando nós falamos que Davi ele queria construir um lugar para Deus habitar. Amém? Todo mundo já ouviu isso? Todo mundo está aqui comigo? Só que aí a gente vê que quem constrói o templo foi Salomão, porque Salomão tinha sabedoria. Só que Salomão ele tinha sabedoria e Davi tinha um coração. Mas aí a gente vê Jesus tendo o coração e a sabedoria para construir um lugar para Deus. Jesus ele não apenas reteve a sabedoria de Salomão, e ele também não só teve o coração de Davi, mas Jesus ele era filho de Davi, a descendência a qual recebeu a promessa para construir uma casa para Deus. Então aqui a gente começa a entender que Jesus ele era filho, e por ser filho, Jesus ele de fato, por Jesus ser filho, nós recebemos a salvação, e a paternidade de Deus. Porque se Jesus não fosse filho, nós não iríamos receber. Vocês estão aqui? Porque já vieram muitos antes, mas o Filho Jesus foi o único que nos deu acesso a esse lugar, o unigênito que se tornou primogênito dentro de muitos irmãos. Amém? Amém, gente? Até aqui tudo bem? Agora, quando a gente olha as escrituras como um todo, a gente vê que a palavra filho no hebraico significa ben. Amém? Ben significa filho. Se você for ver nas escrituras, ao longo das escrituras, tem muitos homens que têm o nome de Ben alguma coisa, porque era filho de alguém, né? E aí a gente começa a ver que Jesus, filho no hebraico significa Ben, e a palavra derivada para chegar a Ben é Baná. Baná significa construtor. Então, filho, que é da raiz de Baná, significa construtor. Então, filho significa construtor de família. Baná significa construir, edificar, estabelecer uma família. Então, quando diz que Jesus é filho, está dizendo que ele tem autoridade para construir família. Quando diz que Jesus é filho, quer dizer que ele tem a capacidade e autoridade para construir um ambiente familiar, para construir família, para edificar família. Ben significa construtor de família, amém, gente? E aí, quando a gente começa a destrinchar as escrituras, a gente começa a olhar as escrituras, a gente vê que o propósito de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus, é que Jesus de fato viesse para edificar a família. Porque Deus sempre faz família. Deus sempre edifica a família. Deus sempre constrói família. Deus sempre fundamenta a família. Porque família é o meio pelo qual Deus faz todas as coisas. Amém? Vocês estão aqui comigo, gente? Está fazendo sentido para vocês? Então a gente começa a entrar um pouco na pregação de hoje. A gente falou nas 4 últimas pregações que nós tivemos, acho que foi 4 ou 5, que nós precisamos receber um odre novo, nós precisamos receber uma estrutura para receber algo de Deus, amém? Só que nós recebemos não é para reter, nós recebemos para que nós possamos ser um meio pelo qual. Só que essa pregação de hoje é para que nós falemos sobre o meio pelo qual Deus faz todas as coisas, que é família. Não adianta você ser um filho estruturado se você não é um filho construtor de família.
Não adianta você ser um filho que de fato recebeu uma porção de Deus, um filho que tem uma palavra de Deus, um filho que tem um propósito, mas não constrói família. Porque a palavra filho significa construtor de família. Porque família é o meio pelo qual Deus faz todas as coisas. Deus, Ele não faz nada fora da família. Deus não faz nada por um outro meio que não seja a família. Você pode pegar as escrituras, meus amigos, e vir destrinchando, a gente vai fazer isso aqui daqui a pouco. E a gente vê que tudo que Deus faz e tudo que Deus fez é por meio da família. Repete-se comigo, tudo que Deus faz é por meio da família. Repete-se comigo de novo, a família é o meio pelo qual de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de adoção, o Espírito que clama Abba Pai, automaticamente nós recebemos o empoderamento do Espírito Santo, o empoderamento da filiação, amém? Nós somos empoderados filhos de Deus. Então, quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, a gente já falou isso, né? Você sabe, mas quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. E se você se entende como filho, se você recebeu a revelação de filho, se você recebeu a porção de filho, automaticamente você recebe o encargo e a autoridade para construir família. Se você é filho de Deus, meu amigo, automaticamente você recebe o peso de ser um construtor de família, porque é isso que filho é, construir família. Agora, se você é filho, mas você não quer construir família, você precisa rever a sua revelação de filiação. Porque Deus não faz nada fora da família. E eu não estou falando apenas da família espiritual. Estou falando de família. Estou falando de família. Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a construir isso, a gente começa a ver o porquê que a família é tão atacada nesse tempo. Porque se acaba com a família, como é que Deus faz as coisas? Deus vai fazer porque Ele é Deus, pelo amor de Deus. Mas família é o meio pelo qual de Deus. A família nesse tempo tem sido atacada, a família nesse tempo tem sido deturpada, porque Satanás, ele sempre, a sociedade, esse tempo, esse mundo, quer sempre ferir a paternidade, vai sempre deturpar a paternidade, porque sabendo que deturpando a paternidade, ele consegue ferir a filiação. E filho é o meio, é o construtor de família. Então a gente sempre ouve pessoas que tiveram feridas com paternidade. Cara, meu pai me deixou, eu não conheço meus pais, ou então meu pai era ruim comigo, ou então, cara, vocês conhecem. Vocês sabem o que eu estou falando. O mundo é órfão. É de fato pessoas feridas com paternidade. Porque quando você não entende paternidade, você não consegue se colocar numa posição de filho. Aquele que não tem o Espírito Santo e não tem Jesus é órfão. Porque se apega apenas numa paternidade terrena, se apega numa paternidade falha. Uma paternidade que não é eterna, que não é parecida com a paternidade real que é de Deus. Deus é o nosso Pai. E o mundo, ele sempre tenta ferir a paternidade, porque sabe que ferindo a paternidade, ele fere a filiação. Ou seja, filhos não se levantam. Então geram pessoas feridas. A pessoa fala assim, cara, eu não quero ter filho não, para fazer com ele o que o meu pai fez comigo. Ah, eu não quero construir família não, porque, cara, a minha família foi muito mal para mim, então eu quero ficar longe disso. Só que quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que filho é construtor de família. E independente do que aconteceu com você, independente das situações que você já passou na sua infância, na sua vida, a vontade de Deus é que nós construamos família. Construamos, tá certo? Obrigado. Construamos família. Porque sem família, nós não conseguimos edificar uma casa para Deus.
E eu vejo que é muito o que Deus está fazendo nesse tempo. Estão conseguindo aqui? Está comigo? Deus está levantando as famílias. Deus está edificando as famílias. Deus está restaurando as famílias. Porque Deus quer fazer algo. E o meio pelo qual Deus faz é a família. Amém, gente? Deus ama a família, Deus ama a casa. Deus ama um ambiente familiar com pais, pai, mãe, filhos. E de fato, se a gente se prende nesse mundo, a gente acha que família é outra coisa. Agora, se nós olhamos para a eternidade, nós vemos que existe uma família perfeita. Nós sabemos que existe uma família que não nos fere. Nós sabemos que existe uma família que nos levanta. Nós sabemos que existe uma família que nos ampara. Nós sabemos que existe uma família que nos sustenta. Nós sabemos que existe uma família que nos dá amor. Uma família que nos dá um lugar seguro. Uma família que não nos rejeita, porque pode o seu pai, a sua mãe esquecer de você, mas eu nunca esquecerei. Existe a família de Deus, a família que é um lugar seguro. E nós, como filhos de Deus, precisamos ter fome de construir uma família parecida com a dele. Uma família que é um lugar seguro. Então, se nós estamos falando de estrutura, automaticamente nós estamos falando de família. Nós estamos falando de construir. Se nós estamos falando sobre construir casa, nós estamos falando sobre família. Quem habita em casa são famílias. E família é o meio pelo qual de Deus. Eita. Abre comigo a sua Bíblia aí. Cara, a gente vai construir nas Escrituras como Deus faz as coisas por meio da família. Abre comigo em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, no capítulo 6, versículo 7. Vamos ler o versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, andava com Deus e gerou 3 filhos. Esses versículos, eles levantam Noé como um homem de Deus e um pai de família. Ele coloca Noé como um pai de família na mesma medida que ele era justo e íntegro. Porque para Deus, construir família é na mesma medida de ser muito ungido. Para Deus, construir família é na mesma medida de ser muito devoto. Porque antes de mais nada, antes de serviços, antes de obras, antes de fato nós fazermos grandes coisas, nós precisamos ser uma família e ter uma família. Porque ela dará luz a um filho e ele se chamará Jesus Cristo. A filiação, a família vem antes do serviço. O primeiro ministério de Deus é a família. Então, se nós temos grandes homens de Deus, mas esses homens de Deus não têm uma família muito bem estruturada, reveja a unção. Reveja a vida com Deus. Porque o primeiro ministério de Deus é a família. Estão aqui, gente? Então aqui a gente vê que Noé, ele era íntegro, justo e teve 3 filhos. Uma vida de um homem íntegro, simples, mas muito temente a Deus. Às vezes a gente diminui ser um construtor de família e enaltece ser um grande
pregador do evangelho. Mas Noé, ele era pai de família, na mesma medida que era justo, na mesma medida que era íntegro. Lê comigo agora no versículo 17. Capítulo Gênesis 6, 17. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e a mulher dos teus filhos. Noé construiu a arca, mas ele não entrou sozinho. Ele levou a família. E Deus, ele não escolheu Noé para povoar a terra. Deus escolheu a família de Noé. Então Noé era justo e íntegro, e a família dele também. Então Deus quis renovar as coisas, sabe? Deus quis fazer de novo por meio de uma família, porque tudo que Deus faz é por meio da família. Se nós vamos ler Gênesis no capítulo 2, nós vamos ver que Deus, ele plantou uma família no Éden. Porque tudo que Deus faz é por meio da família. Abre comigo agora, em Êxodo capítulo 2, um pouquinho à frente. Êxodo capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do versículo 17. Então vieram os pastores e as enxortaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu a beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda nos tirou a água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse às filhas: porque deixastes lá o homem, chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Esse texto a gente vê que Moisés estava no Egito, mas aprove a Deus enviá-lo para outra terra estranha. E aprove a Deus que nesse envio, ele fugiu, tal, ele construísse uma família. Então, quando a gente fala sobre Moisés libertar o povo, não foi Moisés que libertou o povo, foi a família de Moisés. Porque o Moisés já estava lá, mas ele precisou ir, construir uma família e voltar. Então não foi apenas Moisés que salvou o povo, foi Moisés e a sua família. Estão entendendo como a família é o meio pelo qual Deus faz todas as coisas? Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Nós estamos falando sobre a família de Cornélio, os primeiros gentios a receber o Espírito Santo. E a gente vê que não era somente Cornélio que era piedoso e íntegro, mas toda a sua casa. Ou seja, Deus não escolheu Cornélio, Deus escolheu a família de Cornélio. Vocês estão aqui, gente? Deus ama a família. E Deus, de fato, tem fome de derramar o que Ele tem através das famílias. E, de fato, a gente acredita que esse é um tempo em que Deus está restaurando as famílias, filho. Esse é um tempo que Deus está levantando as famílias. Esse é um tempo que Deus está derramando paternidade. Esse é um tempo que Deus está nos empoderando em filiação. E tudo isso é para a família. Eu sinto que Jesus, Ele quer nos
derramar sobre a igreja mais fome de construir família. Nós ainda vemos no nosso meio pessoas que não têm anseio de construir família. Pessoas que ainda são muito feridas com as suas famílias, são muito feridas em ter família, sabe? De construir um lugar, construir uma casa. Mas se nós estamos falando sobre recebermos algo fresco de Deus, nós precisamos entender que tudo isso é de fato um reflexo de Deus para que nós construamos uma família no lugar certo, na rocha. Então Deus está levantando homens, mas está levantando homens com uma estrutura familiar. Deus está levantando homens, mas está levantando homens com famílias estruturadas. Sabe, a gente não pode ser uma igreja que deixa contaminar com ideologias mundanas sobre família. A gente não pode ser uma igreja que não somente deixa se contaminar em pensamentos, mas em atitudes contra a família tradicional brasileira. Virou um termo pejorativo falar família tradicional. Porque de fato a gente ainda se deixa levar por pensamentos mundanos. Se tornou um termo negativo dizer sobre a família, uma família bem estruturada. Porque a gente não está olhando para o céu, a gente está olhando para a terra. Nós precisamos ser cristãos, de fato, sermos filhos de Deus. Nós precisamos ser, de fato, pessoas que amam Jesus e têm os seus olhos fixos no céu. Porque quando a gente olha para o céu, a gente vê uma família. E a gente também não pode ser uma igreja que diminui a pregação do Evangelho por conta de ideologias mundanas que talvez possam ir contra o que é a família de Deus. Eu vejo muitas das vezes a gente se calando sobre família, mas família é o meio pelo qual Deus faz todas as coisas. Nós precisamos amar mais as famílias. Deus está levantando uma igreja familiar. Deus está levantando uma igreja com famílias bem estruturadas. E a gente precisa colocar o nosso coração no que Deus está fazendo. Então a minha oração para nós é que nós queiramos ser bem estruturados, queiramos ter uma boa estrutura. E isso fala sobre ter anseio de construir família. Muitas das vezes a gente vê homens solteiros que não têm fome de construir família, não têm propósito de construir família. E não trabalha para que possa chegar a um lugar de construir família. Quando a gente vê Jacó ele trabalhou 7 anos por Raquel. Só que aí quando chegou lá, Labão, né, era um cara muito ruim, traiçoeiro, mentiroso, enganador. Falou para Jacó que ia dar Raquel, mas quando chegou lá, deu Lia. O que Jacó teve que fazer? Trabalhar mais 7 anos. Aí eu fico me perguntando, será que nós teríamos essa predisposição de trabalhar 14 anos apenas para construir família? Será que nós estaríamos dispostos a trabalhar, talvez no meio do caminho a gente até ser enganado, mas permanecer porque existe um propósito superior, que é construir família? Quão disposto nós estamos a trabalhar para construir uma casa? Quão disposto nós estamos a trabalhar para que nós possamos ser sábios o suficiente, ter estrutura suficiente para edificar um lar? Às vezes eu vejo pessoas desistindo no meio do caminho porque não tem propósito. E qual é o propósito? Família. Então hoje eu quero lembrar que ser homem de Deus é ter uma família. Porque família é o meio pelo qual Deus faz todas as coisas. Vocês estão aqui, gente? Está fazendo sentido? Cara, hoje eu quero que a gente ame a família. Eu quero que a gente ame a família. Porque quando a gente olha muitas das vezes para o nosso redor, a gente se depara com com coisas muito comuns, como brigas familiares e pessoas feridas. E eu não vejo muitas das vezes a nossa violência para que Deus restaure as casas, sabe? Eu falo aqui, na oração, na vida,
sabe, em ser violento, em fazer com que Deus ele restaure as casas. Eu quero te dizer que avivamento é família. Se Deus ele está querendo derramar algo fresco sobre a terra, meu amigo, eu quero te dizer que vai ser por meio das famílias. Eu quero muito que nós, como igreja, começamos a ter um coração com fome de edificar uma família bem estruturada. Uma família edificada na rocha. Uma família que de fato a gente consegue levantar as nossas mãos e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é chamada casa de oração. Malaquias 4 diz que nos últimos dias seria enviado o espírito de Elias. E Grazi, sabe para que o espírito de Elias vai ser enviado? Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O espírito de Elias não é sobre uma tremedeira no chão. O espírito de Elias não é sobre nós sentirmos um arrepio ou dizer: meu Deus, eu vi Elias. Não, é para edificação de família. É para restauração das casas, para restaurar as alianças. Nós precisamos ser uma igreja que é completamente violenta ao divórcio. Sabe, nós precisamos ser uma igreja que vai contra o divórcio. Porque a aliança espiritual, ela é eterna. Sabe, nós precisamos começar a gerar as famílias da nossa cidade aqui no nosso ventre pela oração, cara. Nós precisamos começar a edificar, sabe? E uma coisa que nós aprendemos com Elias Elias estava no monte e os profetas de Baal estavam lá. E eles estavam clamando para que o Deus deles enviasse coisas, né? Liberasse fogo e tudo mais, estavam se martirizando por aquilo. Só que a gente vê que Elias, ele não foi ali naquele altar deles e destruiu. Não, Elias construiu um altar do lado. Então, se nós estamos vendo as famílias sendo destruídas, se nós estamos vendo altares sendo levantados, nós precisamos construir um correto ao lado. Nós precisamos ser como Elias, que não vai com a destruição, mas com a edificação. Elias é um espírito de reconciliação, um espírito de edificação. O que nós precisamos fazer nas nossas cidades, o que nós precisamos fazer na igreja, o que nós precisamos fazer nesse tempo é edificar uma casa na rocha. Ter fome de edificar a família. Se nós estamos vendo um altar destruído, construa um certo. Não precisa ir lá destruir não, só construa um do lado. Porque aí aquele altar, ele vai ser a referência. E as pessoas vão sair daquele ali e ir para esse aqui. Porque esse é o certo. Filho é construtor de família. Cara, eu quero ver o espírito de Elias sobre a nossa casa. Para reconciliação. Eu quero que a partir de hoje, né? Você que está aqui me assistindo, você que está em casa, você que está vendo depois no YouTube, vamos começar a orar pelas famílias. E não somente orar, mas também ter fome de edificar uma casa. Porque um filho constrói família. Nós estamos numa série de construção, nós estamos numa série de estrutura. Nós precisamos ter fome de ter uma família estruturada. Então, mesmo que a gente precise ser como Jacó, que trabalha há 14 anos, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. A gente não pode ter medo de errar. A gente precisa permanecer no lugar certo. O problema não é errar. O problema é sair do lugar certo.
Nós vamos errar, vamos falhar no meio do caminho, mas nós precisamos permanecer no lugar certo. Quando eu li aqui sobre a casa de Cornélio, e há um tempo atrás eu vi uma pregação que o tema dela era Casas de Atos. E essa pregação atingiu meu coração, é do Chris Valentin. Ela atingiu meu coração de forma absurda, porque na pregação ele dizia: nossa, quando a gente constrói família, a gente não tem medo de colocar os nossos filhos no meio do mundo. Porque às vezes a gente fica com medo do mundo deturpar os nossos filhos. Mas quando a gente constrói uma casa cheia da presença de Deus e da glória de Deus, é os nossos filhos que vão tocar o mundo, não é o mundo que vai tocar os nossos filhos. Ele dizia na pregação: imagina o seu filho dentro de casa, vendo uma perna crescer, vendo alguém ser curado, ele orar por alguém por cura dentro de casa. Ele não é vulnerável, ele é uma bomba. Então a gente precisa começar a levantar casas de atos, casas de oração, casas que de fato são igrejas, famílias que de fato estão fundamentadas na rocha, com devoção, fascinação ao Senhor. E a gente precisa começar a aplaudir isso. A gente precisa começar a celebrar as famílias que são como casas de atos. E eu vejo Deus fazendo isso nesse tempo na nossa igreja. Eu vejo Deus levantando as famílias que estão aqui. E eu vejo que esse tempo que nós estamos entrando é um tempo de Deus levantando famílias. Porque é por meio da família que Ele vai tocar o Rio de Janeiro. É por meio da família que Ele vai tocar a nação. É por meio da família que vai tocar as ruas. É por meio da família que vai tocar as faculdades. É por meio da família que vai tocar os hospitais. Porque tudo é ausência de paternidade. E só existe paternidade na família. Vocês estão aqui? Estão felizes, gente? Vamos ficar de pé? Vamos orar, sabe? Orar para que nós tenhamos fome de construir uma família na rocha. E não somente fome de construir uma família na rocha, mas que nós entendamos que Deus ama a família. E avivamento é a família. Amém? Se você um dia foi ferido pela sua família natural, se um dia você de fato desacreditou na família, se um dia você olhou para a família e viu algo que não se parece com Jesus, eu te afirmo que hoje Jesus vai te curar. Eu te afirmo que hoje Jesus ele vai colocar o seu coração e os seus olhos na família eterna, a família de Deus, a família que é um lugar seguro. Porque os nossos pais terrenos, os nossos irmãos, eles nos ferem, nós aqui vamos nos ferir. Mas Deus não. Talvez um dia nós pudéssemos ter sido abandonados, rejeitados, mas Jesus não. Talvez por muito tempo a gente viu que família era algo que arcaico, passou já. Mas não. Deus não faz nada fora da família. Então hoje eu quero orar para que Jesus caia sobre nós com um anseio de construir família. Anseio de edificar uma casa na rocha, anseio de ter uma casa bem estruturada. Eu não digo livre de problemas, mas uma casa que está com os olhos fixos no Senhor Jesus. Vamos orar. Jesus, nós chamamos. Obrigado, Jesus, porque você restaurou todas as coisas.
Obrigado porque nós encontramos vida em você. Nós oramos, Jesus, para que caia sobre nós o seu anseio por família, Jesus. Nós oramos, Jesus, para que caia sobre nós a sua fome de construir família, Jesus. Hoje nós queremos ser empoderados como filhos, Jesus. Porque nós sabemos que filho é construtor de família, Jesus. Então nos empodere como filhos. Nós queremos edificar uma casa para você, Jesus. Então eu oro, Jesus, para que todo conflito familiar seja recorrido a você, Jesus. Nós oramos, Jesus, para que você seja o centro das famílias aqui hoje, Jesus. Nós liberamos o peso da sua glória sobre as famílias que estão aqui na nossa igreja, as famílias que estão nos assistindo. Nós oramos, Jesus, por reconciliação. Nós oramos por renovação de votos, renovação de alianças, Jesus. Nós oramos para a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Jesus. Todo pensamento de separação vai embora agora em nome de Jesus. Nós edificamos a nossa casa na rocha, Jesus. Nós liberamos a sua paz que transcende todo o entendimento sobre os lares, Jesus. Uau! Hoje nós entramos com o Cordeiro de Deus nas nossas casas, porque nós sabemos que Páscoa é comer em família, Jesus. Nós sabemos que Páscoa é comer do Cordeiro por inteiro em família, Jesus. Então nós oramos, Jesus, restaura as casas, restaura as famílias do Rio de Janeiro, restaura as famílias do Brasil. Tire todo pensamento mundano e aterrado do nosso meio, Jesus. Nós queremos olhar para o alto, Jesus, porque é lá que nós encontramos vida e vida em abundância, Jesus. Cura as feridas com óleo, Jesus. Cura as feridas com óleo, Jesus. Cura as feridas, Jesus. Toda ferida que o mundo causou seja curada agora em nome de Jesus. Nós oramos por casas de atos, Jesus. Famílias que recebem a igreja em casa. Não falo apenas num sentido literal, mas eu falo sobre, de fato, num sentido de vida, Jesus. Que se levantem Obed-edoms aqui, Jesus, homens que levam a arca para casa. Nós oramos, Jesus, nós liberamos a sua presença nas casas, Jesus, a sua presença nas casas, Jesus. Em nome de Jesus, restaura as famílias, Jesus, restaura as famílias. Nós oramos que venha sobre nós o Espírito de Elias, o Espírito de reconciliação. Nós queremos construir uma arca para entrarmos com as nossas famílias, Jesus. Construir a arca para entrar com a família, Jesus. Você que é um pai de família, você que é casado, tem filho, levanta a sua mão assim, as suas duas mãos para o alto. Jesus, eu oro agora, caia sobre nós um renovo, Jesus. Renovo, 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 Jesus, renovo, Jesus. Renovo, Jesus. Renova a comunhão, renova a fome, Jesus.
Renova o lugar de oração, o lugar da presença, Jesus. Nós oramos por famílias que carregam a presença em casa, Jesus. Uau, nós liberamos anjos sobre as casas agora, Jesus. Anjos sobre as famílias, anjos de adoração. Nós oramos para que a presença, a sua glória invada as casas agora, Jesus. Uau, Jesus, eu oro agora, espírito de sabedoria, Jesus. Sabedoria, sabedoria do alto. Sabedoria, Jesus, sabedoria. Sabedoria, caia sobre nós com sabedoria, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós chamamos Jesus. O Senhor entrou na casa de Cornélio, e ao ouvirem a palavra, o Senhor nas nossas casas, entre nas nossas casas, Jesus, entre nas nossas casas, e habite, e habite, e habite, e habite, e habite. Oh Deus, me dê um coração igual ao teu, ao teu. Oh Deus, me dê um coração igual ao teu, ao teu. Puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Vamos orar para a gente encerrar o nosso culto. Daqui a pouco a gente vai continuar com a adoração um pouquinho. Levante as suas mãos para o alto. Você que está em casa, levante as suas mãos também. Jesus, nós agradecemos por hoje, nós agradecemos pela porção de hoje, Jesus. Nós queremos receber o que você tem para nós, nós queremos receber a sua palavra e dar frutos que permanecem, Jesus. Nós abençoamos os nossos irmãos que estão aqui, nós abençoamos os que estão em casa, Jesus. Nós oramos pela sua doce consolação, Jesus, a consolação do seu Espírito. Nós oramos pela a comunhão, Jesus. Nós oramos para que nós, de fato, entremos num tempo de mais comunhão com você. Nós oramos, Jesus, para que essa semana seja uma semana rodeada em volta da presença, Jesus. Jesus, eu oro, Jesus, para que o seu fogo invada as casas. Nós oramos, Jesus, por fome e sede durante essa semana, Jesus. Olhos fixos em teu nome, Jesus, em teu nome. Jesus, nós abençoamos os que estão indo embora, Jesus. Guarde-os com a sua presença, Jesus. Acampe os seus anjos ao redor, Jesus. Nós queremos permanecer com os olhos fixos em você, Jesus. Nós te amamos. Em teu nome. Amém. Amém. Está encerrado o nosso culto. Dá uma salva de palmas para Jesus.